Bom, pessoal, agora nós iremos ver o Química 3, coeficientes de solubilidade, que é o estudo gráfico. Então nós temos aqui o que eu chamo de curvas de solubilidade. Esse sistema em curva, nós podemos destacar 3 regiões. Essas 3 regiões são assim. Bom, nós temos aqui o ponto X, o ponto Y, então aqui nós temos o ponto X. Esse ponto X, ele está acima da curva que é o coeficiente de solubilidade. E o X, acima da curva, nós temos uma região que é classificada como uma região que é a supersaturada. É aquela região que qualquer toque, qualquer instabilidade no sistema, ou que acrescentar um germe de cristalização, o que está acima da quantidade máxima permitida, ele irá se depositar no fundo, como nós vimos já, né, no Química 2. Nós temos aqui o ponto Y. O ponto Y é um ponto que está exatamente em cima da curva, que é, né, a curva do coeficiente de solubilidade. Esse ponto Y, ou qualquer outro ponto que esteja exatamente em cima da curva, a solução ela está saturada, sem corpo de fundo. E nós temos aqui um terceiro ponto, uma terceira região, e qualquer outro ponto que esteja nessa região, ele não atingiu a quantidade máxima permitida naquela temperatura, então nós chamamos de solução insaturada. E nós temos então que a pressão e a temperatura, elas apresentam uma influência muito grande de acordo com a quantidade máxima dissolvida, principalmente de um sólido ou de um gás em um líquido. E quanto à solubilidade, nós temos assim, a solubilidade ela aumenta com o aumento de temperatura. Se isso acontecer, nós temos uma curva que é chamada de curva endotérmica, ou uma solubilidade endotérmica. Aqui nós temos a solubilidade endotérmica de alguns sais. Nós podemos verificar que as curvas são ascendentes, todas elas crescem, né? O coeficiente de solubilidade ele aumenta com o aumento da temperatura. Bom, para isso, para exemplificar aqui, nós temos a dissolução do nitrato de potássio. O nitrato de potássio, que é um sal, quando é dissolvido em água, nós podemos observar o seguinte: usando uma quantidade de 100 gramas de água, a quantidade que nós conseguimos dissolver de acordo com a temperatura, podemos verificar que, aumentando a temperatura, você aumenta a quantidade desse sal dissolvido. Então ele gera uma curva ascendente, uma curva que aumenta com o aumento da temperatura. Então nós temos aqui, observando o gráfico, de acordo com a tabela, ele gerou essa curva que é a curva ascendente, ela aumentou com o aumento da temperatura. Quando nós temos a solubilidade diminuindo com o aumento da temperatura, nós estamos dizendo que a solubilidade ela é exotérmica, então o prefixo exo para fora, térmico, temperatura, calor. Então nós temos que o aumento de temperatura faz com que a quantidade ela vai caindo com o aumento dessa temperatura. Isso vai gerar uma curva, então, descendente. Para isso, eu tenho um exemplo para vocês aqui do hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, também conhecido como água de cal, ou cal extinta, ou cal apagada, nós podemos observar que, aumentando a temperatura, a quantidade dissolvida ela vai diminuindo com esse aumento de temperatura, gerando o que a gente chama de curva descendente, como nós podemos observar nesse gráfico aqui. A quantidade está diminuindo com o aumento da temperatura. Compostos hidratados. Os compostos hidratados são aqueles compostos que apresentam água no retículo cristalino, fazendo parte integrante desse arranjo cristalino, desse retículo cristalino. Coloquei alguns exemplos para vocês aqui, que é o cloreto de cálcio. Então, o cloreto de cálcio ele pode se apresentar das seguintes maneiras: o hexaidratado,
que é aquele cloreto de cálcio que apresenta 6 moléculas de águas integrantes no retículo cristalino. Nós temos também o cloreto de cálcio tetrahidratado, aquele que apresenta 4 moléculas de água em sua estrutura. Nós temos aqui o cloreto de cálcio diidratado, que apresenta 2 moléculas de água na estrutura. Nós temos aqui o cloreto de cálcio monohidratado, que apresenta uma única molécula de água na estrutura. Esses compostos hidratados, quando ocorre o aquecimento, eles sofrem uma irregularidade na curva de solubilidade. Nós chamamos cada uma das irregularidades de pontos de inflexão. Isso é muito importante, pessoal. Os pontos de inflexão é uma mudança que a curva vai sofrendo com o aumento da temperatura. Aqui nós temos os exemplos do hidróxido do cloreto de cálcio, e nós temos aqui um exemplo que é do sulfato de sódio decahidratado. Esse é o sulfato de sódio decahidratado. Com o aumento da temperatura, nós temos aqui na temperatura de 32,4 graus Celsius, que é quando ele sofre esse ponto de inflexão. A curva, ela tem esse declínio. Por quê? O aquecimento faz com que as moléculas de água do sulfato de sódio decahidratado se percam. E ele deixa de ser o sulfato de sódio decahidratado, que é uma substância, e se torna uma outra substância. E curva de solubilidade é uma propriedade específica que cada material apresenta. Então, conforme ele desidratou, ele mudou de material, ele vai apresentar uma nova curva.